Primeiro que muitos não sabem o que é o Holocausto. É uma coisa tão monstruosa que ninguém pode imaginar alguém matar 6 milhões de pessoas. Meu nome é Ruth Sprung Tarasanti, eu nasci em Sarajevo, na antiga Iugoslávia, mas eu vivi antes da guerra em Bugoj, uma cidade pequena. Eu sou sobrevivente do Holocausto. Meu nome é Joshua Strul, nasci numa cidade da Romênia chamada Moinești, província de Moldova, não muito longe de Transilvânia e da Ucrânia. Eu sou vítima do terror nazista. A pior lembrança que eu tenho é de ir correr atrás de quem morreu, procurar aqui nas bolsas se conseguia achar um pedacinho de batata, um pedacinho de pão, qualquer coisa que pudesse mastigar. 27 de janeiro de 1945, as tropas soviéticas libertaram Auschwitz. Auschwitz era considerado o campo padrão, vamos dizer assim, o campo que ficou mais conhecido na história. Então, a partir de 2005, a ONU decidiu que essa data, 27 de janeiro, deveria ser o dia em memória da lembrança das vítimas do Holocausto. Quando começou a guerra, meu pai estava no exército, que naquela época era reinado, e eu estava na cidadezinha com minha mãe, minha irmã, meus avós, meus tios. Aí começou o antissemitismo e jogavam fezes nas casas e brigavam. E eles pegaram meu avô, porque ele era comerciante, achavam que ele era miliardário, levaram ele para a prisão e lhe arrancaram as unhas das mãos e dos pés, para que ele dissesse aonde ele tinha guardado a grande quantidade de ouro que ele tinha. Ele tinha normalmente, mas não tinha nenhuma enormidade de ouro. Ele não falou nada, e quando meu pai conseguiu chegar de volta para Bugoj, ele soube que o pai estava lá na prisão e que não sabia ele não sabia como entrar. Ele conseguiu entrar na prisão porque todos aqueles que estavam lá eram amigos dele, cresceram juntos na mesma cidade. Bom, entre muitas lembranças, entre muitos sofrimentos, eu tenho uma lembrança muito triste da saída do orfanato, fugindo das bombas dos alemães, dentro de vagões. Porque assim que nós começamos dentro dos vagões, todas as crianças, uma entupição, sem comer, sem beber, sem nada, e parava o trem quando chegavam os bombardeios, as crianças saíam correndo, iam para a plantação de trigo, se escondiam nas... Bom, nessa saída assim, morriam muitas crianças e muitas pessoas que cuidavam de nós. Eu chegava a desmaiar de fome e não pensar nada, mas desmaiar completamente e xingar meu pai e minha mãe que me deixaram lá no orfanato para poder... Mas, na verdade, eles deixaram eu no orfanato porque minhas duas irmãs mais velhas, as duas morreram de fome. Então, minha mãe achou, bom, ela não pode morrer de fome. No orfanato tinha comida. Com a entrada das tropas nazistas na Romênia, em março de 1941, nosso mundo veio abaixo. Minha rotina infantil virou 360 graus, virou o avesso. E eu levanto os braços para o céu, um agradecimento, o nosso grande arquiteto do universo, todo-poderoso e eterno, por me permitir sobreviver ao terrível Holocausto e não somei mais 1,5 milhão de crianças inocentes, indefesas, assassinadas cruelmente por único motivo, de terem nascidas sob a estrada de Davi, sermos judeus. E com muito dor no coração, me lembro de meu irmão caçula, Vili, os 2 anos de idade, ele faleceu
de inanição e fome, inanição e frio no terrível, rigoroso inverno de 1943, na Romênia. Meu pai tinha dito para os outros judeus, não tinha muito judeu lá em Bubônio, umas 30 pessoas, vão fugir também que o negócio vai ser feio. Aí um amigo que morava perto disse, imagina, que ninguém vai fazer, nos conhecem desde sempre. Olha, depois que nós saímos, uma semana depois, eles pegaram todos os homens e os jovens e eles levaram 100 pessoas, degolaram, não sei se você vai querer contar isso, mas degolaram e eles não mataram completamente, eles ficaram gritando a noite inteira e os camponeses se queixaram e aí eles jogaram cal virgem em cima deles. Por isso que nós não quisemos voltar depois da guerra. Meu pai disse, eu não posso voltar para lá. O Holocausto foi o maior crime cometido pelo homem contra o homem. Não existe nenhum paralelo na história. Nada pode ser comparado ao Holocausto, porque o Holocausto foi o assassinato sistemático em massa do povo judeu na Europa. 6 milhões de pessoas foram assassinadas de uma forma industrial. Eles desciam dos vagões, iam imediatamente para as câmaras de gás e seus corpos eram cremados para não deixar rastros, porque os nazistas, os alemães, sabiam que isso era crime. E como o Holocausto foi praticado em meados do século XX por um povo teoricamente civilizado, que era o povo alemão da época, terra de cientistas, de escritores, de músicos, quer dizer, é chocante que uma população inteira participou do Holocausto, porque quem fez o Holocausto não foi Hitler, não foram alguns soldados, foi a sociedade alemã. E eu acredito que a memória do mundo inteiro é falha, esquece o que aconteceu no passado, não muito distante. Hoje em dia também acontecem atrocidades nunca imaginadas, mas atrocidades iguais que aconteceu na época nazista foi um horror. Não éramos somente judeus lá, não. Tinha um grupo de chineses, porque a Itália tinha confiscado um navio chinês e ficou com o navio, né? E não sabia o que fazer com a tripulação. Aonde vai pôr? Põe no nosso campo. Tinha uns políticos franceses, tinha alguns padres também, não sei que tipo de padres eram, que também estavam com a gente. Estava todo mundo junto. Nós ficamos lá 7 meses. Era um local muito ruim, porque tinha muito mosquito, todo mundo pegou malária, menos eu, minha mãe e minha irmã. O campo inteiro ficou com malária. Não foi aleatoriamente o Holocausto. Ele foi planejado, foi determinado um governo com exército, com tudo contra um povo indefeso. Ele queria genocídio judaico, exterminar todo um povo da face da terra em nome da raça germânica superior. Quero aproveitar o gancho e falar que não somente os judeus foram mortos com este motivo, que a finalidade, o fim, justifica os meios. Matar negros, ciganos, homossexuais, homofóbicos, tudo débeis mentais, todos que não são produtores de trabalho, não produzem nada, não merecem ver, no nome da eugenia. Raça perfeita, raça pura, raça bem nascido. Quem não nasceu bem, não merecia viver. Nosso povo foi discriminado, humilhado e assassinado cruelmente. Por isso que a gente tem que lembrar, para combater qualquer tipo de discriminação, de intolerância, de extremismos, a gente tem que respeitar o homem por ser homem, porque se ele quiser ter diferenças sexuais, se ele quiser ter religiões diferentes,
tem direito a tudo. Então a gente tem museus do Holocausto pelo mundo inteiro, a gente dá palestras, livros, filmes, para que isso nunca seja esquecido e nem comparado. Na verdade, as cicatrizes internas que não foram cicatrizadas. Aqui as cicatrizes que eu tenho de bombas, né, de história de bombas, cicatrizes que eu tenho da Polônia, que é um antissemitismo inexplicável, porque dos alemães ainda tinha uma explicação de como Hitler conseguiu levar essa ideia para o público, para o povo. Agora, na Polônia, não. Mas sempre tem um ditado polonês. Jak świat światem, Żydem z Polskim nie był bratem. O que quer dizer? Gostou? Que desde o mundo é mundo, o polonês e o judeu não eram irmãos. Tem muitas células neonazistas agora que alegam que o partido fascista e nazista era o melhor partido do mundo. Como tem coragem, portanto, nós todos devemos lutar, combater os negacionistas, combater todas as formas de discriminação, respeitar a diversidade e o próximo, a liberdade do próximo. Nós todos nascemos ser livres. Olha, para dizer a verdade, eu estou apavorada. Essa é a palavra. Porque é inacreditável que todo mundo diga que o Holocausto não existiu. Primeiro que muitos não sabem o que é o Holocausto. É uma coisa tão monstruosa que ninguém pode imaginar alguém matar 6 milhões de pessoas. Eu fico revoltada e, para dizer a verdade, apavorada, porque eu acho incrível que isso possa estar voltando e que possa ter gente que não acredita. Hoje em dia infelizmente o antissemitismo está crescendo, mas eu lutei para que o nosso museu judaico surgisse durante 20 anos, então realmente é com isso que eu me refiz dos efeitos da guerra. Meu irmão mais velho, fugido da ditadura comunista, em 1947, veio a convite de um colega de escola, veio no Brasil, na freguesia do, mandou para nós uma chamada, carta de chamada em Israel, 1956, a convite dele, vim para o abençoado Brasil. Calorosamente fui recebido, de braços abertos, recebi todo o apoio possível e consegui professar livremente a minha fé judaica, viver como um ser humano digno. Assim como eu doei para os brasileiros, eles me doaram muito mais. Eles me doaram amor a mim mesmo, ao país. Não tem agradecimento que possa mostrar o quanto eu voltei a viver aqui. Você se sente bem acolhida no Brasil? Hoje você se dedicou à nação brasileira? Eu me tornei brasileira, eu não me sinto bem acolhida. Eu sou uma brasileira, pelo amor de Deus. Não sinto nada. Eu tenho filhos brasileiros, netos brasileiros, bisnetos brasileiros. O que você quer? Eu sou brasileira. Não quero saber deles lá. Mas claro que isso é impossível, não é não? Tá, e vou dizer uma coisa, brasileira com orgulho. Com todas as bagunças que nós estamos vivendo, eu dou graças a Deus de ser brasileira. Te juro. Para entrar no Holocausto é lembrar e não esquecer. Nunca podemos esquecer.